A violência contra as mulheres é um problema grave e um problema histórico. É grave porque no Brasil as mulheres sofrem violência a cada 15 segundos. E é histórico porque desde a colonização o método em relação às mulheres foi de violência. É muito comum, inclusive no Brasil, a gente ouvir falar que a avó foi pega lá, sem dizer que isso era uma forma de violência contra as mulheres indígenas, assim como as mulheres negras. A gente precisa combater essa cultura da violência, essa cultura do estupro, e é difícil, porque essa cultura tem aceitação social. É preciso que a gente combata essa violência contra as mulheres, combatendo as desigualdades e as opressões. É aceito na nossa sociedade esse domínio dos homens sobre as mulheres. E essa violência, ela ocorre de variadas formas. Tem a violência que a gente percebe mais facilmente, que é a violência física, que traz tantos danos às mulheres, mas não menos danosa é a violência psicológica, que vai causando sofrimento e adoecimento por muito tempo, a violência moral, a violência patrimonial, que é a destruição de bens dessas mulheres, jogar algum artigo, algum patrimônio dessa mulher, destruir esse patrimônio, a violência sexual. Então as mulheres passam por variadas formas de violência e nós precisamos aprender a detectar, a compreender que estamos sofrendo violência para lutar e para sair dessa situação de violência. E não é fácil sair dessa situação de violência porque essa situação ela é aceita socialmente como um domínio dos homens sobre as mulheres. Por isso é tão aceita, por exemplo, foi tão aceita no Brasil e ainda aceita a tese da legítima defesa da honra. Então nós temos muitas lutas para fazermos contra as violências contra as mulheres, elas são variadas e essas violências não vão acabar sem uma cultura que ao mesmo tempo é preciso a punição das pessoas que praticam a violência contra as mulheres, desses homens que não são companheiros, mas são assassinos, e são assediadores, e são violentadores de mulheres, mas também por uma política de superação das desigualdades, porque nós sabemos que a violência, ela atinge mais nesse momento, inclusive, as mulheres negras. Se a violência contra as brancas diminuiu, a violência contra as negras aumentou. Então, não é um aspecto isolado, uma dimensão apenas de gênero, mas tem a dimensão de classe, de raça. É muito comum também a violência contra as velhas, contra as mais velhas, contra as idosas, contra as mulheres com deficiência. Então, a gente precisa fazer um combate a essas violências percebendo essas intersecções de raça, gênero, sexualidade, de geração, de religiosidade. Então, nesse momento, a gente precisa discutir a violência contra as mulheres numa sociedade que ama os homens, que dá amplos privilégios aos homens e que maltrata tanto as mulheres. Então, por isso a gente pode dizer que é uma sociedade que não ama as mulheres. E as mulheres que são vítimas de violência precisam estar atentas a esses sinais de violência, porque nem sempre essa violência vai começar com uma agressão física, mas vai começar isolando essas mulheres das pessoas que ela gosta, dizendo que a amiga não é boa o suficiente para ela, falando mal da família, da mãe. E à medida em que vai isolando essa mulher, vai tornando essa mulher mais vulnerável a todas as formas de violência. Sair de uma situação de violência não é fácil, porque nós vivemos numa sociedade que ama os homens e que diz para as mulheres que para elas serem felizes, elas precisam de um homem. Então, muitas vezes, essas mulheres vão ficar, nós mulheres, vamos ficar em relacionamentos que não fazem bem para nós, mas porque a gente acredita que a felicidade está no relacionamento. E esse relacionamento com esse homem que muitas vezes é um abusador. Então, nós precisamos de políticas públicas, de políticas de cuidado, de políticas de emprego, moradia, proteção, para que nós mulheres possamos ser mulheres livres. Em caso de violência, a gente precisa fazer a denúncia, a gente precisa buscar e pode buscar uma rede de apoio, que não é vergonha procurar ajuda por ter sido vítima de violência. Vergonha é essa covardia da violência contra as mulheres. Então, mais uma vez, a gente precisa estar juntas e lutando por uma vida sem violência,
que é o direito de todas nós mulheres.